Olá, vamos começar uma série para a gente estudar sobre os 10 mandamentos. Nos próximos vídeos, nós vamos estar falando um por um, aprofundando segundo Santo Tomás de Aquino, que está baseado nas Escrituras Sagradas. Mas esse vídeo nós vamos pensar como que surgiu os 10 mandamentos. Então, quando a gente vai nas Escrituras, que está lá em Êxodo, nós vamos poder ler os 10 mandamentos, mas eles não estão do jeito que a gente está acostumada a ver nos lugares. Primeiro mandamento, segundo mandamento, não. Eles estão de uma forma mais completando um ao outro, no sentido que, para entender, teve que se fazer uma separação do que seria o primeiro, do que seria o segundo, para a gente entender o que Deus está pedindo para nós. Mas como que começou? O povo hebreu, ele estava escravizado no Egito. Como que eles foram parar lá no Egito? Quando houve uma grande fome, o pai eles eram hebreus, né? Depois a gente vai conhecer eles como os judeus. Jacó teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos. Inclusive, uma dessas tribos é a tribo de Judá, onde vai surgir o nosso Salvador, da tribo de Judá, que é a tribo do rei Davi. Nas Escrituras nos diz que Jesus veio de Davi, e Davi era da tribo de Judá, porque havia uma promessa de Deus para com essa tribo. Então, quando houve uma fome na toda a terra, só o Egito tinha provimentos. E aconteceu que os irmãos de José, que era um dos filhos de Jacó, o Jacó, ele teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos. Só que Jacó, ele tinha preferência para os 2 filhos da esposa dele, chamada Raquel, que morreu no parto de Benjamim. Então, José era irmão de Benjamim por parte de mãe. Todos ali eram irmãos por parte de pai. E os irmãos tinham inveja de José. Então, eles venderam o José como escravo. E o José foi parar no Egito. E lá Deus abençoou ele grandemente e ele se tornou a pessoa mais importante abaixo do faraó. Então, por causa de José, o Egito ele tinha muitos provimentos, que a terra toda estava passando uma grande fome. Então, o Jacó, que depois muda o nome, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. Mas até então ele é Jacó, manda os filhos no Egito para comprar comida, só lá tinha. E depois que José morreu, outros faraós assumiram o trono e eles escravizaram os hebreus, porque eles se esqueceram dos feitos de José. Então esse povo ficou escravo no Egito durante 400 anos. E Deus levantou Moisés para libertar este povo. Então, nessa trajetória que sai do Egito, e Deus vai levar eles para a terra prometida, que a gente conhece, que eles vão atravessar o mar, E o mar vai se abrir para eles atravessarem. Quando os egípcios vão atravessar, o mar fecha. E nesses episódios, nós vamos constatar na Bíblia que este povo, eles tinham muitas atitudes
e comportamentos pagãos, porque eles aprenderam durante esse tempo que eles ficaram lá, as gerações foram aprendendo a cultuar outros deuses. Só que esse povo, eles eram preservados por quê? Sempre tinha alguém para ensinar sobre o Deus único. Então eles acreditavam no Deus verdadeiro, que é o Deus único, que é o Deus de José, que eles falavam, né? Mas eles estavam contaminados pelo politeísmo dos egípcios, que eles acreditavam em vários deuses. E eles tinham a idolatria, eles adoravam deuses feitos de barro, de ouro. E isso eles tinham com eles, né? E quando eles são libertos, eles vão fazer essa trajetória até a Terra Prometida, mas no caminho Deus vai estar purificando esse povo, colocando novamente o coração deles voltados para Deus, totalmente, tirando deles esses comportamentos, esses sentimentos, essa confusão que eles aprenderam no paganismo. Então, o que acontece? Deus levanta Moisés para ser o líder deles, para conduzir este povo até a Terra Prometida. E Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, e lá Deus vai dar 2 tábuas de pedra, escrito os 10 mandamentos, que Deus escreve com seu próprio dedo e entrega a Moisés. Só que acontece uma coisa muito terrível. Nos 3 dias que Moisés está no monte para encontrar com Deus, Arão, seu irmão, ficou responsável pelo povo, enquanto Moisés estaria ausente. O povo persuadiu de uma forma Arão, eles exigiram que se fizesse um deus de ouro para que eles pudessem adorar. Então a gente vê que estava enraizado em muitos deles esse paganismo e essa idolatria que foi passado para eles aprender na convivência com os egípcios. E Arão, ele se deixou levar. Então, cada pessoa daquele acampamento, cada família, entregou o ouro que eles tinham, e Arão jogou esse ouro, todo o ouro que foi entregue a ele, no fogo, para que se fizesse um ídolo para eles adorarem. E nessa atitude de jogar, formou-se ali uma figura semelhante a um bezerro. E eles pegaram essa figura que se formou ali, esse ídolo, colocaram num pedestal e começaram a adorar. E para chegar nesse ponto, eles convenceram Arão que Moisés tinha morrido lá no monte. Que a hora que ele foi falar com Deus, ele foi morto. Então eles tinham uma certeza que Moisés não voltaria. Então, o que aconteceu no acampamento? Eles começaram a dançar em volta desse bezerro que eles estavam elegendo como Deus, o Deus deles. Então, eles começaram a adorar esse bezerro, adorando, fazendo sacrifícios pacíficos. Começou a dançar em volta disso, desse bezerro. E lá no monte, Deus, que já tinha escrito as leis nessas 2 tábuas, falou para Moisés: desce, porque aquele povo de cabeça dura, é assim que está escrito nas Escrituras, aquele povo de cabeça dura
rapidamente se desviaram do caminho. E eu vou eliminar todos. Deus queria já eliminar todo mundo. Aí Moisés suplica a Deus, ele intercede pelo povo. Olha a importância da oração de intercessão pelas pessoas. Moisés intercede pelo povo e fala: Senhor, o que os egípcios vão falar? Que o nosso Deus nos tirou do Egito para nos matar nas montanhas. Moisés não seria morto, né? Evidente. O povo seria. E Deus aceita esse pedido de Moisés. Não é difícil de entender isso. Quando a gente faz um pedido para Deus em favor de uma pessoa e a gente alcança essa graça, é porque Deus nos ouviu. Né? Não é uma coisa assim difícil de entender. E aí o que acontece? Moisés desce com as tábuas da lei. Mas ele não sabia. Deus falou que o povo tinha se desviado. Mas quando ele viu o povo dançando em volta do bezerro de ouro, ele se acendeu a ira. A qual ira que se acendeu em Moisés? Que a gente já viu sobre a ira. A ira ligada à justiça. A justiça que você fica irado pela pessoa estar cometendo um sacrilégio, algo que está ofendendo a Deus. Esta ira que se acendeu a Moisés. E ele, nesse ímpeto, ele quebra as tábuas, ele joga as tábuas. E as tábuas quebram, caem no chão e se partem. Ele pega o bezerro, joga no fogo e faz ele se reduzir a pó. E depois ele pergunta para o povo: quem está com o Senhor, venha para o meu lado. Quem não estiver, vai ser morto pela espada. Porque Deus deu essa ordem para Moisés. E o povo que não veio, a parte lá do acampamento, que não aceitou o chamado de Moisés para servir o único Deus verdadeiro, eles começaram a zombar. Começaram a criticar, começaram a ficar contra Moisés. Então, eles foram mortos pela espada. E aqueles que vieram para o lado de Moisés, mas por medo de morrer pela espada, ou seja, aqueles que eram tíbios, né, não estavam confiantes na fé em um único Deus, eles morreram pela peste. Deus providenciou para que aquele acampamento fosse o acampamento dos filhos de Deus, aqueles que querem ser de Deus. Porque através desse povo é que Deus iria fazer a obra de salvação para chamar os outros povos. Então ali todos tinham que ser fiéis. Aí o que acontece? Deus chama novamente Moisés para o Monte Sinai, pede para ele levar 2 tábuas de pedras. Fala tábuas porque elas ficam como tábuas de madeira, lisas. Ele pediu para levar 2 e lá Deus fala novamente os 10 mandamentos e Moisés talha essas leis nas 2 pedras. Na primeira pedra vai estar escrito 4 mandamentos, que está diretamente relacionado a Deus. Na segunda pedra vai estar 6 mandamentos, que está diretamente relacionado ao outro. Então a gente pode ver aí um sinal também da cruz, que lá no futuro, que é no Novo Testamento, que Jesus vem e vai morrer por nós, mas lá no Antigo, pelas leis, a gente já vê um formato da cruz. Como? A cruz, como a base dela, ela vai até o céu.
E a madeira que corta ela é que a gente inclui as outras pessoas. Então aí Jesus vai falar sobre os mandamentos, que reduzir eles a dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha a cruz aí. Amar a Deus como todas as coisas é a cruz que nos liga a Deus. E a madeira que corta essa cruz nos liga às outras pessoas. Mas nos outros vídeos nós vamos estar falando um a um dos mandamentos para a gente entender como que o pecado se faz em nós quando a gente transgride essas leis detalhadamente. Ok? Então, até o próximo vídeo.